Bom dia, Aline. Bom dia, Marcela, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Vamos começar mais um Café do Cuidador Empreendedor? Com certeza. Então sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós discutimos estratégias para você faturar 5K, R$ 5.000 por mês sendo cuidador de idosos autônomo e de sucesso. Eu sou a Aline Davi. E eu sou Marcela Rodrigues, proprietária da empresa Vó Maria Ilza e empreendedora nesse mercado tão promissor que é o de cuidador de idosos. Isso. E o tema do nosso episódio de hoje é: você sabe lidar com a família do idoso? Eu penso que esse é uma convivência, né, que o cuidador precisa aprender. Pois geralmente quem contrata o cuidador de idosos é a família e não necessariamente o idoso. Na verdade, Marcela? Verdade. Normalmente é a família que contrata, é um filho, é um parente que está precisando de ajuda para poder auxiliar nesses cuidados com o idoso, né? Mas ontem, inclusive ontem, eu recebi uma ligação de uma idosa querendo Olha fazer só. orçamento. Mas foi o primeiro caso que eu tive. Mas normalmente quem contrata é a família que precisa desse auxílio no dia a dia, né? Uhum, isso mesmo. E essa é uma relação importante de ser estabelecida de forma harmônica, né? Clara, sem desentendimentos, não é verdade? Com certeza, porque conforme eu acredito na relação ganha-ganha em qualquer tipo de relação, qualquer tipo, tanto relações pessoais quanto profissionais. E essa ela não é uma exceção, né? Então é preciso sim de muito respeito, de muita harmonia, porque o bem comum é a qualidade de vida do idoso. Então, tanto o cuidador quanto o familiar precisa entrar no consenso, precisa entender quais são as regras, respeitar a vontade tanto do idoso e o cuidador precisa respeitar a vontade da família também, que é muito importante, né, para manter essa relação mais harmoniosa e mais tranquila, que vai facilitar o dia a dia, né? Então, o respeito em relação às crenças, às vontades, é muito importante pelas duas partes, né? Porque o familiar precisa respeitar a técnica, o conhecimento do cuidador, que ele estudou para isso, se preparou para isso, né? Precisa confiar e o cuidador precisa também respeitar a história da família, a história desse idoso, respeitar mesmo a inserção nesse novo núcleo familiar, né? Porque é bem complexo você estar inserido numa família e conseguir separar, né? O que é o cuidado, o que é o profissional do lado pessoal, que é muito importante. Uhum, sem dúvida. E quais são as maiores dificuldades assim que você observa nessa convivência, né? Vamos listar primeiro as dificuldades que as famílias relatam. Os familiares, eles reclamam muito da falta de humanização no atendimento dos cuidadores, né? E eles também se sentem inseguros em relação ao serviço prestado. Então, existem muitos profissionais no mercado que eles não estão preparados tecnicamente para esse atendimento. E acaba passando essa insegurança para a família. Então, é muito complicado um familiar que contratou um profissional para deixar seu ente idoso para ir trabalhar, né, para poder fazer suas obrigações e não ter essa segurança na parte técnica. Se o profissional não conseguir passar essa confiança e essa segurança, é um pouco complexo para o familiar, né, deixar o idoso com esse profissional. E também tem a outra grande reclamação que eu tenho dos familiares é em relação ao respeito das orientações passadas. Eu vou até citar um caso para poder exemplificar, para vocês entenderem melhor. Eu estava com um idoso, ele estava no estado bem crítico, né? Ele estava no estado paliativo em casa. A família, no final de semana do Natal, ela chamou a cuidadora para poder solicitar para ela que para orientar, né, na verdade, orientar uma decisão que a família tinha tomado em relação à alimentação desse idoso. Então ela chamou, eles chamaram a cuidadora, falaram para ela que naquele final de semana esse paciente ele se alimentava por sonda. Então naquele final de semana era para passar a alimentação, que ele não ia se alimentar, que eles tinham conversado com o médico e tinham decidido que era só para poder ministrar glicose.
porque eles estavam receosos, porque eles estavam tendo muita dificuldade, o idoso, a sonda estava enrolando, né, na garganta do idoso, então ele estava tendo um pouco de rejeição e eles estavam com medo de broncoaspirar. E se isso acontecesse no final de semana de festividades, né, do Natal, era muito complicado conseguir uma emergência, era muito complicado de conseguir um atendimento rápido. Então, a família, em conjunto com a equipe de saúde que estava atendendo esse idoso, decidiu que no sábado e no domingo, né, no dia 24 e 25 de dezembro, era para ministrar somente glicose, para poder, e falou que era possível, que conseguia manter. O que a cuidadora fez? Ela recebeu as orientações, aceitou ali, ficou caladinha, foi lá no quarto e ministrou a dieta, porque ela não concordava que precisava interromper essa alimentação. Então, ela tentou, até foi para uma via mais fininha, que era um catéter mais fininho. Então, ela conseguiu, ela teve sucesso na alimentação, mas ela desrespeitou uma decisão da equipe de saúde e da família. Então, é muito complicado quando você não respeita. Se ela não concordasse, ela teria que discutir com a família, expor o ponto de vista dela, dar garantia para a família que ela conseguiria ministrar essa alimentação, que ela tinha segurança, que ela tinha experiência, e não fazer escondido. Porque ela recebeu orientação, ministrou a dieta, e só depois ela contou. E depois que aconteceu, o que a família pode fazer? Né? Ainda mais no final de semana graças a Deus deu tudo certo, mas se não der, né? O que essa família ia fazer? Né? Ela colocou a carreira dela em risco, né? E era uma enfermeira. Ela é técnica, tem experiência como técnica e era recém-formada enfermeira. Então, o profissional que ele está atendendo na residência ou em qualquer outro, a gente precisa respeitar sempre a vontade do idoso e da família quando se refere a uma situação invasiva, né? Que você está lidando com no caso da alimentação. Se você tem que respeitar a decisão da família e do idoso. Porque nesse caso, eles não era um caso de maus tratos, né? Não era um caso que estava infringindo a ética da enfermeira, né? A ética da saúde. Não estava. Ele só estava tomando uma medida de cuidado mesmo por receio da situação do final de semana. Então, essas situações, elas acontecem muito. Então, e aí é uma grande reclamação da família, porque o idoso, essa comunicação, ela é um pouco falha, tanto para o lado do familiar quanto para o lado do cuidador. Às vezes a família não comunica bem, né, com o cuidador e o cuidador também não consegue se expressar da melhor maneira. Então é muito importante ser sempre claro, né, ser sempre e sempre, gente, sempre respeitar a vontade do idoso e da família que você está prestando o serviço. Outra questão. Antes de você passar para o outro, mas é só te interromper um pouquinho, é interessante observar isso, porque não é por acaso que existe uma equipe que cuida desse idoso, né? Então, existe um conjunto de decisões que são tomadas em prol daquele idoso, daquele paciente. O cuidador, ele tem a autonomia dele frente à execução das técnicas, mas ele não é o tomador ele não é o que decide pelo tratamento, ele faz parte de uma equipe, né? Então, precisa tem que seguir as orientações passadas, né? Isso. Uhum. E esse outro aspecto que você falou, né, de passar a segurança, eu recordei muito da minha avó, né, que nós tivemos essa convivência com cuidadores quando ela precisou. E essa falta de conhecimento, de segurança que o profissional passa, incomoda muito a família, porque a família precisa daquele profissional e aquele profissional não passa confiança e segurança. Confiança necessária, né? E a Isso, então, segurança mesmo, o domínio do isso. serviço que ele vai prestar, né? E aí é que a família fica refém, porque a gente precisa, e às vezes não encontra profissionais no mercado capacitados, né? É o que a gente Exato. sempre fala aqui, que o mercado tá carente de profissionais capacitados. Então, eu me recordo que a minha avó, ela tinha os cuidadores, mas ela nunca ficava desassistida por nós da família. Nós estávamos Sempre sempre tinha um juntos. familiar acompanhando. Isso, e aí a questão das escaras, né, das lesões por pressões, que são coisas básicas.
né? Principalmente um cuidador que troca fralda, que dá banho, é uma pessoa branquinha, é fácil de identificar ali que a pele está ficando vermelha, está ficando E tem fininha, como prevenir, né? e tem como prevenir. E essa coisa básica, as cuidadoras não observavam. Então, assim, o que evitava era porque todos os dias, por mais que elas dessem banho, elas trocassem a fralda, a minha mãe, que estava mais próxima, ela sempre ia lá e, vamos dizer assim, conferir se estava tudo certo mesmo. E às vezes falava, não, tá tudo certo. E a gente já encontrou situações da pele tá ali, ó, quase abrindo, né? Porque a pele é muito fininha do idoso. E é Então, rapidinho, né? É um e é dia, muito quando rápida a você não evolução. observa, Isso. abre Então, eu ferida. penso, eu que vivi o lado da família, eu penso que essa é uma dificuldade de convivência realmente muito grande. Isso. Eu acredito assim que o maior problema não é na questão da comunicação, é em o cuidador não expor, né, o que ele acha e fazer sem discutir. Porque como tem a família, você sabe o que muitas vezes o cuidador está até certo, ele sabe o que fazer, mas ele precisa passar essa segurança para a família e conversar com ela, discutir, né? Porque ele não tem essa autonomia para poder fazer nada no idoso sem autorização do idoso e da família. Ele não pode Isso. fazer. Né? Então, ele precisa, se ele não concorda, ele tem que discutir com a família, ele tem que convencer essa família que o melhor a se fazer é o ponto de vista dele, né? É a posição dele. Se ele não conseguir convencer e se tem uma orientação da equipe médica que está cuidando desse idoso, ele não pode nunca ir contra. Porque Isso. não, na saúde não existe é, assim, existe o ideal, né? Mas assim, para cada ser, cada idoso, cada situação, existem possibilidades e não existe, ninguém sabe qual é a melhor, né? Não existe a solução uma solução única. Então são tentativas, porque até a geriatra do meu tio, ela costuma fala assim que o idoso, quando ele ainda mais quando toma muito remédio, ele está coberto com uma coberta curta, né? Se você tampa a cabeça, descobre o pé. Se você tampa o pé, descobre a cabeça. Então, os medicamentos, eles influenciam no outro. Uma atitude, ela melhora aqui, mas ela atrapalha aqui. Então, são tentativas de um equilíbrio, né? De buscar esse equilíbrio. Mas são tentativas. E quem tem a formação e a capacitação para isso é o médico. Porque o cuidador pode ter a experiência que for, mas quem está orientando e quem está cuidando é o médico, e ele precisa, sim, mesmo não concordando, ele pode tentar discutir, né, conversar com esse médico, conversar com esse familiar, para poder falar a sua opinião, mas jamais descumprir uma decisão médica ou da família. Em outra Isso. situação, até nesse mesmo idoso, que ela descumpriu, foi até a mesma cuidadora, ela, por conta própria, ela ministrou, ele só estava tomando dieta líquida, né? Então, ela passou um chá, porque ele estava com pneumonia, ela passou um chá de açafrão. Então, assim, ela correu muitos riscos, né? Ela correu muitos riscos desnecessários, puxando uma responsabilidade para ela. Ela sabia o que ela estava fazendo, a sorte dela, porque ela correu muito risco e eu ainda brinquei com os familiares. Assim, e aí, a questão do familiar também, que é da comunicação, que eles não me avisaram no momento que aconteceu, para eu poder dar o suporte devido. E é uma dificuldade que os familiares têm com os cuidadores autônomos, porque eles não têm a quem recorrer. Então, até por esse costume, eles não me procuraram, não me avisaram para eu poder conversar com essa cuidadora, trocar essa cuidadora, né? Que estavam tendo essas atitudes. Eles esperaram essa questão da alimentação para poder me avisar, que foi uma questão crítica. Então, essa comunicação é bem falha, né? E a gente precisa ter com o idoso, com qualquer enfermo, a gente precisa ter uma comunicação e uma ação rápida, porque são Isso. poucas coisas, né, e com pouco tempo, no espaço curto de tempo, que causam danos grandes. Então, a gente precisa estar nesse acompanhamento muito rápido. Outra grande reclamação é a falta de atenção e carinho, como eu já mencionei, a questão da humanização, porque tem muitos, eu tenho algumas cuidadoras que são ótimas tecnicamente, mas elas são muito ríspidas, elas parecem, e acaba demonstrando que não gosta de desempenhar essa atividade, porque ela não tem um carinho, não tem um tato para lidar nem com a família, e não tem um carinho e um tato para lidar com o idoso.
E o idoso, como a gente sabe, se a gente não tiver um jogo de cintura, né? Se a gente não tiver uma maneira mais carinhosa e mais eu costumo dizer assim, você tem que entender o seu idoso, porque existem idosos que também que não gostam muito de toque, né? Que não, a gente precisa ter essa empatia para poder conseguir que esses idosos desempenhem as atividades necessárias. E agora, se você for muito rígida, não tiver flexibilidade, esse profissional ele não vai conseguir muita coisa com esse idoso, né? E não vai auxiliar a família e não vai cumprir a função dele ali naquele momento. Então, a questão da flexibilidade, tanto para aceitar as orientações da família e do familiar, para aceitar, para conseguir lidar com o idoso e também com questões de horário, porque é muito complicado, o familiar também, ele reclama muito em relação a faltas, a atrasos, sem a comunicação do cuidador, né? Ou Essa ele falta avisa de compromisso, né? de compromisso, ou avisa muito em cima da hora, porque eu tenho muitos cuidadores que têm um plantão agendado para 7 horas do outro dia, quando é 11 horas da noite do dia anterior, avisa que não vai poder ir. Quando não avisa, meia hora antes do início do plantão. Então, a gente acaba deixando esse familiar na mão. E é uma falta de comprometimento, né, de compromisso e de profissionalismo. Porque, e a família sente muito essa é uma das grandes dores da família, né? Dessa falta de compromisso, a parte técnica e a falta de compromisso de alguns profissionais, que não são todos, mas alguns profissionais, eles deixam muito a desejar nesses quesitos, né? Sim. Realmente é uma relação muito importante que precisa dessa colaboração dos dois lados, né? E Porque isso é muito complexo. você falando aí da família, né? Eu fui recordando das experiências que a gente teve e realmente são essas questões mesmo, assim, da falta de comunicação, da falta de passar essa segurança, da falta de respeito, da falta de empatia, né, e de compromisso, né, de profissionalismo. E fica Exato. claro que o cuidador precisa se capacitar, né, precisa entender que ele é um profissional, né, ele precisa de conhecimento técnico e ele precisa de ter uma postura de profissional, De né? profissional. Isso, esses profissionais precisam se profissionalizar, porque a capacitação Isso, técnica é o início, né? É a isso. sua base. Não Mas é, para você não é suficiente, né? não Não é é só suficiente. Para isso. você se destacar, para você conseguir bons clientes, para você se manter nesse mercado, por mais que a demanda seja alta, por mais ele é um mercado exigente, né? Então, você precisa se profissionalizar e ter uma postura adequada. Isso. A gente já começou a falar, né? Assim, e o que mais que os cuidadores eles podem fazer para mudar essa realidade, né? Para mudar essas queixas, né? Para que elas não aconteçam mais. A gente já falou dessa capacitação, né? Isso, da capacitação técnica e da profissionalização, né, da postura Isso, profissional. E eu acredito que esse cuidador ele precisa ser resiliente e empático. Eu acho que são as duas características que eles precisam desenvolver nesse sentido. Porque a resiliência vai permitir que ele tenha esse jogo de cintura, que ele vai aprender com os erros, né, que ele não repita aquele mesmo erro. Porque, igual essa mesma cuidadora que eu citei anteriormente, eu fui dar um feedback para ela, super tranquilo, no sentido assim que ela não, que ela colocou a carreira dela em risco. Né? Ela de 15 anos de carreira, ela colocou uma carreira de 15 anos em risco por bobeira. Porque ela poderia ter discutido, ela poderia ter me procurado até para poder conversar com a família, ela poderia ter. E a família era super tranquila, super aberta a conversas. Então, ela precisa. E ela não aceitou bem esse feedback. Ela até me bloqueou. Ela saiu, me bloqueou, ela não quis nem. Falei assim: olha, eu tô te dando um feedback bem amistoso, bem tranquilo, porque eu fico preocupada até com a sua conduta. Né? A gente precisa discutir melhor como que foi, porque ela, na cabeça dela, ela estava certa e que a família que era ingrata. Então, ela não conseguiu, uma profissional de saúde, ela precisa, o profissional de saúde, em qualquer posição que ele esteja, precisa respeitar a vontade, né? Porque você está lidando com o corpo, você está com a. isso. No caso ali, ela estava administrando uma alimentação, então ela está invadindo, né, uma privacidade, uma vontade daquele idoso. A gente precisa respeitar a vontade do ser humano, né, que a gente está lidando aqui naquele momento. E a questão da empatia é que a gente precisa se colocar no lugar tanto do idoso
quanto do familiar, porque o idoso ele está passando por esse processo de envelhecimento que é doloroso para qualquer pessoa. E também a aceitação para a família é muito difícil, é muito complexo. É muito difícil ver o idoso que sempre foi muito ativo, que era ele perdendo essas habilidades, né? Ele perdendo a mobilidade, ele perdendo a capacidade cognitiva dele. Então, é muito difícil, principalmente quando a gente está lidando com filhos, né? Essa aceitação. Acho que a Marcela travou, não sei se foi eu, se foi ela. E a gente. Voltou? Voltou? Voltou. Voltou. Você Até deu uma onde? travadinha aqui para mim. Foi a internet, hoje foi a minha, que eu não entendo o que é essa internet. Acontece, gente. Você Até estava onde? falando da família, principalmente quando são filhos, né? Dessa dificuldade Isso, de essa entender, de dificuldade aceitar esse processo de de aceitar. envelhecimento. Que aí que o cuidador ele precisa se colocar no lugar desse filho para poder ter um jogo de cintura e conduzir da melhor maneira que ele puder, né? Porque você tendo esse entendimento, você consegue lidar melhor, consegue abordar de uma maneira mais tranquila. E outra questão também que o cuidador precisa observar é não ter fofoca, né? Não se intrometer, não levar, não misturar o profissional com o pessoal. Então ele não pode, ele tem que manter um certo distanciamento das ocorrências da família, né, dos acontecimentos da família e focar mesmo no cuidado, porque essa fofoca, esse envolvimento em conflitos familiares, ele pode acarretar, pode trazer grandes problemas. Então, que o cuidador ele precisa ter essa e a postura profissional vai facilitar esse lado para o cuidador, né? Então, ele precisa mesmo se distanciar dos conflitos familiares que existem em qualquer família, né? Não tomar partido, não tomar posicionamento, e sim estar ali, prestar o serviço, cuidar daquele idoso, dar o melhor para aquele idoso, melhorando a qualidade de vida dele e dando segurança para essa família, para ela conseguir trabalhar, conduzir, né, a vida de uma maneira mais tranquila. Para a família não é fácil ali ter uma pessoa estranha, né? 24 horas inserida na rotina, né? Então, existe esse aspecto também que é difícil. E o cuidador, ele é um profissional, ele está ali inserido na rotina, ele participa de tudo, ele escuta tudo, mas ele não é um membro da família, né? Então, às vezes, existe essa confusão mesmo. A gente travou de novo. Ver se a Marcela volta. Voltou. Voltou. Marcela, e quanto aos cuidadores? Agora vamos falar das queixas dos cuidadores. Quais são as reclamações que você mais escuta frente a essa convivência com a família? A principal reclamação é que são até é que é uma reclamação que a gente já discutiu em outros vídeos, em vídeos que eu já postei, é em relação à função do cuidador de idosos, né? Dessa mistura, desse desvio de função do cuidador, porque o familiar ele não consegue separar muito bem qual que é a função do cuidador do empregado doméstico e acaba exigindo, né, algumas atividades, alguns posicionamentos do cuidador que não são função deles e que eles não recebem muito bem quando há uma negativa, né? Primeiro, porque o cuidador não consegue explicar o porquê de não desempenhar aquela atividade, né? E segundo, porque eles estão acostumados com, esse, com essa pessoa dentro de casa, que cuida da casa e da criança ou do idoso. Então, a grande reclamação que eu tenho dos cuidadores é nesse sentido, porque se o cuidador se recusar a fazer qualquer atividade doméstica que não seja ligada ao idoso, o familiar ele fica chateado, né? Ele começa a fazer retaliações em relação ao serviço do cuidador mesmo. Ele começa a reclamar, fala que é preguiça, que ele não é má vontade, ou porque ele não serve para nada, que ele é apenas um acompanhante desse idoso, porque o idoso ele está muito ativo. Então, esses tipos de comentários acabam que
desanimam bastante, né, e que afetam bastante o cuidador, é uma das grandes queixas. Muitas vezes também os familiares, eles não têm não conseguem a comunicação, porque a comunicação ela pode ser falha dos dois lados, não conseguem orientar bem esse idoso ou esse cuidador. E acaba que algumas atitudes, algumas atividades, elas ficam meio truncadas porque o cuidador não sabe, não conseguiu entender realmente qual é a vontade da família. Então ele fica meio perdido, ele começa, então ele vai muito na tentativa e erro. Ele faz o que ele sabe, né, o que ele é capaz, mas ele não sabe se ele está seguindo a decisão da família, né, porque muitas vezes algumas famílias, elas meio que, os idosos que moram sozinhos, não vão lá, não visitam, deixam esse cuidador muito largado, muito solto, né, e aí acaba gerando uma insegurança nesse cuidador. Por mais que ele tenha experiência, por mais que ele tenha segurança nas condutas, a gente não consegue entender qual que é a vontade, qual que é a orientação da equipe de saúde para poder seguir, né? E também tem a questão que eles precisam lidar com essa aceitação, mas isso é um desafio da profissão mesmo, né? Saber lidar, porque o cuidador, por mais que ele esteja ali para cuidar do idoso, ele acaba desempenhando os dois papéis. Ele precisa ter esse jogo de cintura para dar um suporte para a família e para o idoso também, né? Então ele tem que ter esse jogo de cintura que é bem complexo. Tem a questão, como eu disse, a falta de clareza, né, nas expectativas da família, que essa é a grande dificuldade. Os conflitos de personalidade, porque muitos cuidadores, sabe quando a gente costuma dizer que o santo não bateu? Então, existe isso muito. Acho que o Marcelo travou de novo. Voltamos. Voltou. Todo dia é um. Não, mas a gente não desiste, não. Pode tentar que a gente não para, não. Então, esse conflito de personalidade, ele precisa ter à disposição das duas partes para poder funcionar. E voltou. Voltou. Então, a falta de confiança da família que também acaba sufocando esse cuidador que fica ali em cima, muito em cima dele, né? Não deixa o cuidador desempenhar a, as atividades que ele precisa desempenhar. Porque nós temos os dois extremos. Tem a família que não dá muita atenção, que não vai muito, não dá muito suporte, tem aquela família que ela é sufocante, né? Ela não deixa. Eu tive uma família que a gente atendeu que os filhos não deixavam a cuidadora conversar com o idoso. Ela não gosta de Nossa. conversar, você não precisa conversar com ela. Tá? Você pode só dar o banho, faz o que você tem que fazer, dar comida, mas não conversa com ela, porque ela não gosta de conversar. Então, existem esses dois extremos, que o cuidador precisa saber lidar e é uma reclamação deles, né? E a falta de gratidão e reconhecimento, porque em muitos casos o cuidador está ali. Vou até citar um outro exemplo no que a cuidadora conseguiu, né, organizar a rotina de uma idosa com Alzheimer, que eu já até citei aqui para vocês, e a família, nesse caso, ela é muito grata, ela conseguiu reconhecer o quão importante é o papel do cuidador, o quão importante foi a a estadia desse cuidador ali na residência, o quanto ela agregou. E hoje, o desempenho dela é cada dia melhor. Então, esse reconhecimento ele é muito importante até para a gente, para o cuidador melhorar o seu atendimento, melhorar a sua prestação de serviço. E quando há ingratidão, esse profissional ele vai ficando
Oi? Ui, Voltou. agora eu estou te ouvindo. Então, essa questão do reconhecimento, ela é bem complexa e a gente precisa ficar atento, né? Nós, familiares, a gente precisa estar atento até para poder melhorar a qualidade desse prestador de serviço. Isso, isso mesmo. E você se recorda assim de situações difíceis entre cuidador e família e como que foi possível conciliar? Então, já acabei. A situação mais difícil que eu tive foi essa questão dessa cuidadora que não soube obedecer uma decisão da família, que eu achei foi o mais grave que eu tive até hoje. Mas eu tive vou citar uma outra situação que eu também considero que a falta de comunicação ela é muito prejudicial. Aqui em Goiânia, né, quando os que moram aqui, ou os que vocês não sabem, aqui é uma cidade de um clima quente. Então a gente é muito quente. E no ano passado nós tivemos uma frente fria que ficaram alguns dias com muito frio, né, com temperaturas abaixo de 10 graus, que para a gente é quase que nevando. Então, e essa idosa, ela mora numa chácara. Ai, peraí, que eu quero escutar essa história. Voltando aqui com a Aline. Voltou. Esse horário não Aí. é para cair, né, gente? Porque Não. nós estamos na madrugada, ninguém está usando, a minha internet é só minha, não é possível. Então, aí essa idosa, ela tem Alzheimer e ela usa fraldas. E ela passa a noite inteira deitada, porque a cuidadora deixa ela deitada às 7 e só volta, retorna às 7 da manhã. E o marido orientou que não era para dar banho no frio, porque estava muito frio e ela poderia resfriar, não era para dar banho. Ela simplesmente ficou 5 dias sem tomar banho. Ela ficou, a cuidadora falou assim: não, eu só obedeci à vontade dele, e aí eu dei um banho no leito. E, gente, uma mulher que usa fralda, né, que faz e fazia cocô na fralda, porque todo dia a cuidadora chegava de manhã, ela estava com a fralda cheia. É muito complicado você não dar banho. E a idosa, ela anda, sabe? Então não é porque ela era acamada, é por causa do frio. Então, se você. E tem como você negociar isso. Então, é Sim. uma situação de comunicação. Ela não teve o jogo de cintura de convencer o familiar, explicar para ele, é porque ela não conseguiu explicar para ele qual a importância do banho. Eu tenho certeza que ele sabe. Mas, mas a gente tem que ter uns argumentos. Eu falei assim, por que você não me ligou? Porque eu vim aqui dar banho nela. Então, assim, ela não comunicou nem a mim, ela só me comunicou depois dos 5 dias que ela estava sem banho. E Nossa. quando eu fui conversar, eu falei assim, eu venho aqui, eu converso com ele, a gente explica, eu ajudo no banho, porque a gente tem como fechar o ambiente, fecha o quarto, deixa ele, né? Porque o correto é isso, né? Não ter nenhuma corrente de ar. A gente tem como dar o banho Escolhe um horário menos frio, né, durante o dia. isso depois do almoço, que tá um calorzinho, né? Eu sei que nesses dias a gente não estava fazendo calor, mas depois do almoço dava para poder dar esse banho. E a cuidadora, ela simplesmente aceitou a vontade do familiar, né, do marido, e não deu banho durante 5 dias. A idosa ficou sem tomar banho, né? E por mais que você dê, ela falou assim: ah, mas eu passava, eu dava banho no leito, eu limpava. Não é a mesma coisa, gente, não é. Principalmente para a mulher que usa fralda, né? Que mistura ali. As mulheres, nós mulheres, vocês sabem que é bem complexo essa situação. Que, inclusive, depois desse episódio, passou uns 15 dias, eu fui visitar na semana seguinte, e depois eu voltei, ela estava me relatando que ela estava coçando muito, e aí eu descobri, peguei a fralda dela, fui olhar, que eu sempre analiso tudo, ela estava com infecção, uma infecção mista. Por quê? Porque ela ficou muito período, né? A higienização não aconteceu naqueles dias e acaba. Porque, mesmo higienizando, mesmo dando banho, mesmo acompanhando, o risco é grande. Quando você não faz isso, é maior ainda. Então, o cuidador, ele precisa ter essa postura, né? Ter essa comunicação. Então, essa foi uma outra situação que eu tive que lidar por falta de comunicação, né? Por falta da postura das duas partes. E que, se não tivesse
um terceiro, no meu caso, se eu não tivesse estado lá, se eu não tivesse, eles demorariam muito mais para descobrir a infecção dessa idosa, né? E poderia até ficar mais dias sem um banho. Então, a comunicação, esse entendimento do acompanhamento da família. Então, o profissional que é autônomo, ele precisa ter essa postura, ele precisa se posicionar, ele precisa conversar com a família, ele precisa explicar a importância de cada atividade. Por isso, a necessidade da capacitação para você ter conhecimento e consciência de suas atividades e ter essa questão do lado do profissional, né, do profissionalismo, de ter esse jogo de cintura, de ter uma comunicação clara, de deixar escrito, deixar registrado, porque é muito necessário e é muito importante. E pequenas coisas, elas podem causar grandes problemas na saúde do idoso. Não, sem dúvida alguma. Então vamos fazer agora um checklist, Marcela, das regras básicas da boa convivência entre cuidador e família. Você que está nos assistindo, aproveita para pegar o papel e a caneta para anotar essas regras básicas da boa convivência. O que você citaria? Então, em primeiro lugar, eu citaria a comunicação clara e aberta, né? Porque é muito importante estabelecer os canais de comunicação clara e aberta entre o cuidador e a família, para que todos possam expressar suas preocupações, as suas expectativas, né? E os seus conhecimentos, suas experiências, trocar ideia e chegar num consenso comum, né? Não chegar num consenso, como é um gerúndio, né? Mas chegar num consenso para poder eles terem a mesma direção, né? Nesse cuidado. A compreensão mútua, tanto do cuidador quanto da família, deve compreender e respeitar as perspectivas e as necessidades uns dos outros. A definição de responsabilidades é muito importante, a definição do que se espera desse cuidador e do que se espera desse familiar enquanto apoio, né? O trabalho em equipe, porque para cuidar de um idoso, você tem uma equipe de saúde, uma equipe familiar, tem uma equipe de apoio. É muito importante você aprender a trabalhar em equipe, como em qualquer outra profissão. Se você trabalha numa empresa, se você trabalha. Esperar ela voltar. Oi? Oi, estava falando do trabalho em equipe. Isso, então do trabalho em equipe, que é muito importante. Hoje, o profissional precisa aprender a trabalhar em equipe. São poucas profissões que permitem que o trabalhador, que esse profissional não trabalhe em equipe. E essa é uma das profissões que não tem como você não trabalhar em equipe. A flexibilidade, tanto na questão técnica, né, do profissional em questão de horário, né, de falta, quanto na conduta mesmo, né, em aceitar uma orientação e ser rápido, agir rápido. Então, é preciso você ter essa flexibilidade. A confiança é importante para os dois lados, porque o cuidador ele precisa passar a confiança para o familiar, e esse cuidador ele precisa também confiar nesse familiar, nos familiares, nessa rede de apoio, para poder desempenhar melhor as suas atividades. Respeito, que é muito importante, respeitar a vontade da família, a decisão da equipe de saúde e principalmente do idoso. Né? Então, se você não pode, você sabe, por exemplo, você sabe que o idoso tem que tomar o remédio, aquele remédio naquele horário. Se o idoso se recusa, você não pode simplesmente abrir a boca dele à força e enfiar aquele remédio a goela abaixo. Você não pode, você está invadindo, né, a intimidade, você está invadindo o espaço desse idoso. Você não pode, você precisa respeitar. Então, você precisa ter um jogo de cintura, você precisa convencer, e quando não consegue, precisa desse apoio da família para poder ver a melhor maneira. Mas você não pode nunca fazer isso forçado. E eu acredito que seguir as regras básicas mesmo para poder garantir essa boa convivência, né? Essa resiliência, essa empatia, para poder ter um bom convívio entre família e cuidador, porque o bom relacionamento, o bom convívio, ele é o suporte, ele é a base para o sucesso desse cuidado, do desempenho tanto das atividades do cuidador quanto para a tranquilidade, né? Para os dois atingirem os objetivos deles. Essa relação, ela é importante para poder ambos
enquanto a Marcela volta, que ela estava falando, né, que essa relação é importante, para ela existir de forma harmoniosa, é importante a colaboração dos dois lados, né, tanto da família quanto do Voltou. cuidador. Voltou. Oh, agora voltou. Marcela, e qual mensagem de incentivo você deixa para os nossos cuidadores se sentirem estimulados em criar esse vínculo com as famílias sem maiores dificuldades? Vou falar uma frase bem curtinha que mais para a gente ficar pensando, né? Para a gente ficar refletindo hoje, durante o dia e o resto da semana. Que as atitudes, elas valem mais do que palavras e as ações dizem muito mais do que discursos vazios. Então, a gente precisa mesmo ter uma postura, a gente precisa desempenhar e comunicar bem. Então, a atitude, ela vale mais do que uma ação de um discurso vazio. Sem dúvida alguma. Nós já estamos aqui caminhando para o final, mas antes eu gostaria que você falasse um pouquinho do evento que você vai realizar, Marcela, no dia 2 de março. Exatamente, no dia 2 de março, espero todos vocês para uma aula. Ela vai ser online, totalmente gratuita, onde eu vou explicar para vocês, autônomos, profissionais autônomos, o que é preciso fazer para conseguir faturar R$ 5.000 por mês, né, atuando como autônomo, para você ter essa segurança, quais são as estratégias. Então, eu espero vocês no dia 2 de março, às 8 horas da noite e 3 minutos, para a gente discutir um pouquinho sobre essa carreira tão promissora e qual a melhor forma de conseguir faturar R$ 5.000 por mês. E para participar, é só vocês se inscreverem, né, no link que está nas nossas redes sociais. Em todas as redes sociais tem um link na bio para vocês se inscreverem. E quando receberem um e-mail de confirmação, vocês precisam responder essa pesquisa para poder confirmar, finalizar a inscrição de vocês, certo? Porque essa pesquisa é muito importante para oferecer o melhor para vocês nessa aula, porque eu vou tratar, né, pontualmente as dúvidas e as dificuldades que vocês vão relatar para mim. Isso mesmo, então não percam essa oportunidade, né? Porque a gente está vendo que não basta o conhecimento técnico, é preciso esse amadurecimento, essa profissionalização de você, cuidador de idosos, para ter sucesso, né? Então é isso, nós estamos finalizando mais um Café do Cuidador Empreendedor. Agradecemos a presença de todos, pedimos desculpas pelas instabilidades da internet, as instabilidades técnicas. E aguardamos vocês no próximo episódio, na quinta-feira, dia 16, no nosso mesmo horário, às 7 da manhã, com o tema: Você tem dificuldades em precificar o seu plantão? Então, não percam. Espero vocês na quinta-feira, às 7 horas da manhã. Marcela, muito obrigada, um abraço. E eu que agradeço. Espero vocês também na quinta-feira e tenham uma ótima semana. Ótima semana. Até quinta. Tchauzinho. Até para despedir a internet trava. Esperar a Marcela voltar.